Estamos hoje com os cientistas políticos Valdir Pucci e Fábio Vidal, que são diretor-geral da Faculdade Republicana e o coordenador do curso de Ciência Política aqui da instituição. E vamos falar exatamente sobre a carreira de cientista político, sobre essa profissão, aí em comemoração, em celebração ao Dia do Cientista Político. Eu queria começar perguntando para vocês, vou dirigir essa pergunta ao professor Valdir, nosso diretor-geral, o que motivou o senhor a escolher essa carreira, a escolher a ciência política? O senhor tinha alguma referência? Era algum familiar, alguma pessoa próxima, ou pelos seus estudos que você já fazia antes da faculdade? Qual foi aí a pontapé? Bom, antes a gente tem que fazer um contexto, para os mais novos, que é entender o seguinte: antigamente a gente não tinha internet, então para se fazer a inscrição no vestibular, você tinha que ir até o UNB, Universidade de Brasília. Eu fiz faculdade de Ciência Política aqui em Brasília, na Universidade de Brasília. Você tinha que se deslocar até lá e lá você fazia a inscrição para o vestibular. Cheguei resoluto em uma questão. Acho resoluto, mais com um pensamento mais certeiro de que faria o curso de História, queria fazer História. E aí por quê? Porque eu sempre gostei de História, óbvio, mas também gostava muito de Política. A política era um assunto que sempre me chamou a atenção, era um assunto que eu sempre acompanhava nos jornais. Eu até brinco muito que eu acho que eu descobri o cientista político em mim quando eu assisti ao último colégio eleitoral que elegeu Tancredo Neves e José Sarney para presidente da República. Então eu cheguei resoluto a fazer História. Você tinha uma lista de cursos, e comecei a olhar a lista de cursos naquele momento, antes de confirmar a minha inscrição, e de repente eu me deparo com o curso de Ciência Política. Por que isso é importante? Porque a ciência política não era conhecida naquela época. Na verdade, isso foi no começo dos anos 90, o curso de Ciência Política, o único curso de Ciência Política que existia no Brasil, que era só de política, era na Universidade de Brasília, e não era um curso badalado como ele é em outros lugares do mundo. Então, eu confesso que até aquele momento eu não sabia da existência do curso. Olhei, pesquisei, perguntei para algumas pessoas ali o que talvez fosse esse curso, mas me veio na cabeça a seguinte coisa: ciência política. Com certeza eu vou estudar História e vou estudar Política. Ou seja, vou juntar duas áreas que eu gosto bastante, que eu tenho uma atração de estudo muito grande para fazer. E me decidi pela ciência política. Foi naquele momento que eu escolhi o curso. No momento da inscrição. Foi quando eu conheci o curso e decidi fazer o curso. E já adianto que não me arrependo nem um pouco da escolha e da troca feita. Realmente, juntei a política com a história, juntei esses dois aspectos e descobri um curso que, como eu disse, à época praticamente desconhecido, mas um curso que rende e rendeu muitos frutos para a minha carreira. Então, a escolha da ciência política, ela veio daí e foi, para mim, uma grande felicidade aquele momento que eu li a palavra curso de ciência política da UNB. Apesar de ter sido ali naquela hora, mas não foi por acaso. Ele estava ali, você não sabia ali da existência, talvez, dele, mas era como o senhor falou, né? Uniu o útil ao agradável, as duas afinidades maiores que o senhor tinha, né? Justamente. E aí a gente tem que lembrar que era um momento em que a comunicação, as informações eram muito mais difíceis de chegar para nós. Para quem mais novo não deve conhecer, a gente se baseava numa coisa chamada Guia do Estudante, que era uma revista dessa grossura que chegava, que a gente comprava em banca de jornal para poder saber quais eram os cursos que eram ofertados no Brasil, em várias instituições, geralmente instituições federais, então você tinha essa questão, e aí você via os cursos, duração, você não tinha uma internet para pesquisar. E o guia do estudante do ano, dos anos anteriores, não trazia o curso para ele ser uma novidade. Ele é um curso novo no Brasil. Ele tem, basicamente, apesar de como curso independente, porque ele já existia antes, junto das ciências sociais, ele já tinha ali junto com outros cursos, mas independente, ele é um curso que tem 40 anos, 30 anos de existência. Então, para mim, foi uma surpresa conhecer, uma grata surpresa conhecer o curso de ciência política, porque ele traz uma visão de mundo tão grande que, na verdade, você sai cientista político, mas além disso você sai também um cidadão mais completo com aquele curso de ciência política. Isso foi ali por volta ali dos anos 90, em algum momento ali dos anos 90. Um pouquinho depois, eu acredito que foi a vez do Fábio. E aí a pergunta agora é pro professor Fábio. E você, Fábio, foi assim também na hora, meio de supetão? Ou foi algo mais pensado, mais planejado, já tinha uma motivação, já estava ali no ensino médio pensando nisso? Como que foi? Quanto à ciência política, se deu numa circunstância um pouco diferente. Eu também conheci o curso por meio do Guia do Estudante, mas já na versão online, digital. E o meu contato com esse curso foi ali mais ou menos quando eu estava na 8ª série. Eu sempre fui uma pessoa que gostei sempre de política, gostava de assuntos da política, da municipalidade. Só para ter uma ideia, jovem adolescente, eu participava ativamente das reuniões da Câmara
eu gostava dessas discussões, eu conhecia os vereadores da minha cidade e tal, e isso me levou assim, naturalmente para a ciência política, né? E aí eu pensando já na 8ª série, que curso que eu vou fazer quando eu estiver no ensino médio e tal, me deparo numa versão online do Guia do Estudante com esse curso, Ciência Política. Eu acho que é esse aqui o curso. Foi esse namoro, né, mais prolongado durante todo o ensino médio, e chegou uma hora que eu não tive dúvida e acabei me apaixonando por esse curso. Não tenho, assim, faço das minhas palavras as palavras do professor Valdir, né? Não tenho dúvida nenhuma, não tenho nenhum arrependimento, pelo contrário, amo a profissão, amo o que eu faço e me sinto bastante realizado. Posso só fazer uma complementação pelo que o Fábio falou, para você ver a importância da informação, né? Quando eu fiz a ciência política, agora eu vou falar para vocês, estão botando anos 80, eu fiz ciência política, eu comecei em 95, tá? Você vê, no Guia do Estudante de 95 nem existia esse curso relacionado, ele não entrava no guia. Aí o Fábio, quando faz o curso dele, ele já começa a namorar 3 anos antes, né? Ou seja, ainda na 8ª série, no ensino fundamental, antes do ensino médio, a existência do curso, ele teve já o conhecimento do curso a partir desse mesmo Guia do Estudante. Então, a gente, quando a gente conhece, quando a gente tem informação, ela é muito importante. Eu fui meio na surpresa, não me arrependi, mas o Fábio, ele teve a possibilidade de namorar, como ele disse, o curso, de conhecer o curso, e isso não fez ele mudar de ideia. Na medida que ele foi conhecendo, muito pelo contrário, foi confirmando uma certeza que ele teve anos antes da existência do curso. A minha certeza foi no primeiro dia de aula, mas isso aí chama atenção, essa questão de você ter ou não informação. Muitas vezes as pessoas não conhecem o curso de ciência política, não conhecem a profissão, podem ter tudo a ver com aquilo, mas acabam não fazendo pela falta de conhecimento. Então vamos aproveitar esse momento, esse espaço, para trazer mais um pouquinho de informação. O que estuda o cientista político? A gente já ouviu aqui que é história, um pouco da política. Resumidamente, assim, o mais resumido possível, o que mais? Professor Fábio, o que mais estuda aí a ciência política? Olha, essa pergunta sua é muito assim, instigante, e eu acho que é a dúvida de muita gente, né? Eu tenho certeza que tem muita gente na minha família, até hoje, que não sabe o que eu faço e não sabe o que é a ciência política, né? O que o Fábio trabalha? Ele mexe com política, né? Essas são as afirmações que nós corriqueiramente escutamos dos nossos familiares, né? Certamente o professor Valdir já ouviu algo desse tipo. Mas a ciência política, ela trabalha com relação de poder. E em todo local onde há relação de poder, ali há um espaço para um cientista político. É por isso que hoje instituições mais diversas, de diferentes campos, que não têm uma proximidade correlata, direta com a ciência política, ou com a política de fato, mas necessita de um cientista político. Esse cientista político é um profissional altamente resiliente. Resiliência é capacidade para administrar novos cenários, né? Os cenários mudam muito rápido, e o profissional da ciência política, ou o cientista político, ele tem essa capacidade de se adaptar às diversidades e entregar uma boa análise para diferentes instituições. Pode ser um hospital, como nós já vimos recentemente, contratação de um cientista político para trabalhar numa rede de hospital, mas também, sei lá, uma mineradora, né? Ela precisa de ter alguém aqui na Câmara dos Deputados, trabalhando nas comissões, enviando relatórios para a gestão daquela mineradora, para qualquer eventual alteração nas leis no que diz respeito aos aspectos da mineração. Então, veja que é uma atividade, né, uma profissão de um campo de atuação extremamente vasto, muito abrangente. Dentro dessa sua pergunta, eu sempre falo que o Flávio fez um comentário da questão de você estuda política. Eu sempre falo o seguinte: antes de política tem outra palavra, ciência. Então a gente estuda a ciência da política, as relações de poder. Então você perguntou, o que se estuda na política? Poder, relações de poder, teorias, muitas teorias políticas. A gente tem um pequeno apanhado também de relações internacionais, de direito. Você vê que é um curso bem abrangente, porque ele passa pelo direito, ele passa pelas relações internacionais, ele passa pela sociologia, com as suas teorias clássicas e as teorias políticas modernas, contemporâneas também.
discutimos muito política brasileira, entender a política brasileira, porque a gente critica, a gente fala, a gente reclama, que é um hábito nosso de reclamar das nossas ações políticas, mas poucos entendem como a política brasileira ela funciona. Então nós também temos esse aprendizado durante o curso, e o mais importante, que aí o Fábio colocou, mas eu quero reforçar, a ideia da análise. Nós aprendemos a ler cenários, analisar cenários e fazer projeções em cima desses cenários. Então isso eu acho que é uma visão muito macro que a ciência política nos dá e nos abre também um campo de atuação bastante. E é sobre esse campo de atuação, como o professor Fábio falou, que ele é muito amplo, né? São assessorias, consultorias, como o senhor bem colocou, desde um hospital, uma mineradora, na academia também, nas universidades. Eu queria que a gente finalizasse o senhor falando um pouquinho por onde o senhor já passou, o que o senhor já fez aí nessa carreira como cientista político, até para motivar os nossos futuros cientistas políticos. Claro. Bom, carreira de cientista político a primeira, uma coisa que a gente tem que reforçar é o seguinte: eu fui para uma das áreas que um cientista político pode correr. Eu fui para a área da educação, do ensino, que é uma área que eu também sempre fui apaixonado, sempre gostei. Mas isso não me impediu também de usar o meu diploma de ciência política para outras conquistas, para outras áreas de trabalho. Então, já que você perguntou diretamente quais áreas eu atuei como cientista político, já trabalhei em campanhas eleitorais, já trabalhei com assessoria para candidatos, assessoria para pessoas já eleitas, para políticos, eu já fiz consultoria para empresas também. Ou seja, nesse interim é a profissão principal, educação. Mas na educação, ela me abriu outras portas também, o diploma de ciência política, para eu poder atuar em outras áreas de conhecimento, em outras áreas profissionais que só vieram enriquecer aquele meu, vamos dizer, ponto focal, que seria a educação. Mas eu, por exemplo, Fábio, da minha turma, que eu me recordo, eu não tenho ninguém que não esteja trabalhando na área. Na verdade, eu tenho duas colegas que não trabalham na área porque os pais já tinham um negócio antes e elas resolveram tocar o negócio dos pais. E a grande maioria de muitos amigos hoje trabalham em grandes empresas, em grandes multinacionais, justamente fazendo esse papel que o professor Fábio como cientista político. Então é isso. Se você, depois dessa aula, tem o interesse em também se tornar um cientista político, é só entrar em faculdaderepublicana.org.br, fazer lá a sua inscrição. Eu quero agradecer os nossos professores por estarem aqui falando um pouquinho pra gente aqui, ainda mais que é o dia do cientista político, né? É isso mesmo, Jean. E eu quero aproveitar para agradecer o convite para falar aqui um pouco sobre esse curso, para que ele seja cada vez mais divulgado, e também parabenizar a todos os colegas cientistas políticos pelo Dia do Cientista Político. Você, aluno da Republicana, egresso do nosso curso, meus parabéns. Que você continue atuando no mercado e se capacitando. E saiba que aqui na Republicana nós temos também pós-graduações na área da ciência política. Venha para a nossa instituição continuar desenvolvendo na carreira da ciência política. Então, também quero agradecer e quero, claro, dar os parabéns a todos os cientistas políticos. Parabéns, professor Fábio, pelo seu dia. Parabéns, muito obrigado. E dar os parabéns a todos que optaram, que vão optar por essa profissão. Tenho certeza que não vão se arrepender. Parabéns a todos. É isso aí. Vem pra Republicana.